pergunta aqui do Facebook. Com 9 anos tomei a vacina do BCG, é a Love Song Forever. Tá ótimo, muito bonito esse nome. Posteriormente, ao ingressar no mercado de trabalho, raio-x do tórax. Que me lembro, ao todo fiz mais umas 3 radiografias de tórax, PA e perfil. Ela colocou perfil, mas é que a radiografia de tórax ela tem 2 incidências. Ela tem a posterior anterior, que é aquela radiografia de tórax que a gente tira de frente, né? E tem a de perfil, onde a gente tira de lado. Então ela deve ter esquecido de colocar, ou ele, né? Deve ter esquecido de colocar PA. Não apareceram manchas. Em 2018 fui acometido de uma gripe, sem febre, porém com tosse por mais de 6 meses. À época, a quantidade de expectorante ingeridas foi imensa. Fui a um clínico geral, cardiologista, que me pediu outros exames, sangue, urina e radiografia. Após exames, me receitou um antibiótico, um pó, que todos conhecem, que não citarei o nome, e me pediu para evitar ácido acetil salicílico, pois, segundo ele, a fórmula do ácido ajudava a desencadear a tosse. Não tive emagrecimento e nem cansaço, mas sinto muitas dores nos músculos, ossos e articulações. Não consigo pegar 2 quilos. Pode ser que tenha que procurar um neurologista? Eu não sei se tem mais relato aí, Daniel. Você acha que tem mais relato? Não, Depois só tem esse, né? Muito bem. Então, assim, você, pelo que eu entendi, você foi no médico, o médico passou vários expectorantes e depois um clínico geral, um cardiologista que pediu exames, sangue, urina, radiografia. Ele deve ter visto algum problema no seu pulmão. Um pó que todos conhecem, é um pouco difícil tentar te ajudar, mas segundo ele, a fórmula do ácido acetilsalicílico ajudava a desencadear a tosse. Então, realmente, tá? Você quando usa os anti-inflamatórios não esteroidais, que eles agem na ciclooxigenase, ou seja, a ciclooxigenase nós temos 2 tipos. Nós temos a ciclooxigenase 1 e a ciclooxigenase 2. Quando eles não são seletivos para ciclooxigenase 1, ou seja, os anti-inflamatórios que agem nesse mecanismo de produção de substâncias pró-inflamatórias, e quando ele age somente na ciclooxigenase 1, ou seja, onde você tem a produção de uma substância chamada prostaglandinas inflamatórias, pró-inflamatórias, e ele age tanto na 1 quanto na 2, ele age também na ciclooxigenase 2, que produz as prostaglandinas anti-inflamatórias, que são as PGE2. Tá? Se a minha memória não falha, PGE2, exatamente. Então são as prostaglandinas anti-inflamatórias. Então, o ácido acetilsalicílico, ele tem essa capacidade dele não ser seletivo a somente aquela substância que vai transformar os fosfolipídios de membrana, através da reação do ácido araquidônico, em prostaglandinas pró-inflamatórias. Tá? Então ele não é seletivo, ele não bloqueia somente a ciclooxigenase 1, ele bloqueia também a ciclooxigenase 2, então diminuindo a produção de prostaglandinas anti-inflamatórias. Então, o que acontece com o seu pulmão quando você toma o ácido acetilsalicílico? Você vai ter também um processo inflamatório, e isso realmente pode piorar a sua tosse, tá? Então, o médico está certo, está correto, corretíssimo. Eu acho que é por aí. Além disso, é um ácido, né? O ácido, por sua vez, ele aumenta a acidez estomacal e piora, então, o refluxo gastroesofágico. Piorando o refluxo gastroesofágico, isso pode levar então a um refluxo de ácido para o pulmão, e você pode acabar desenvolvendo tosse. Tá? Então são 2 fatores: não ser seletivo, bloqueia tanto a via que produz substâncias inflamatórias como também substâncias anti-inflamatórias, e ele também aumenta a produção de ácido no estômago, que por sua vez aumenta a tosse. Você fala que não teve emagrecimento nem cansaço, mas sinto muitas dores nos músculos, ossos e articulações. Não consigo
não consigo pegar 2 quilos. Pode ser que tenha que procurar um neurologista. Eu não acho não, eu acho que você tem que procurar primeiro um clínico geral mesmo, entendeu? Porque não é porque apareceu algum problema no pulmão que necessariamente você tem alguma doença pulmonar infecciosa bacteriana. Você pode, o pulmão, o parênquima do pulmão, a estrutura do pulmão, a substância do pulmão, a massa do pulmão, que a gente chama parênquima, ela pode ser acometida por vários problemas, né? Não somente doenças infecciosas. Você pode ter doenças infecciosas, doenças reumáticas, você pode ter obstruções, você pode ter um monte de problemas que causam situações de desconforto no parênquima pulmonar. Quando o parênquima pulmonar ele é atingido, a pessoa sente muito cansaço. Tá? Os pacientes que de certa forma têm pneumonia, uma das grandes queixas é justamente essa que você está tendo, de não conseguir dar uma caminhada leve e nem amarrar o sapato, por exemplo. É uma queixa muito comum. Ok? Então, o que eu acho? Eu acho que você tem que voltar no seu clínico geral, pedir para que ele reavalie seu pulmão, reavalie seu caso, peça exames, faça o diagnóstico diferencial para as doenças do parênquima pulmonar, que são algumas, tá? São as infecções. Dentro das infecções nós temos as infecções bacterianas, as infecções fúngicas, nós podemos ter infecções até por verminoses dentro do pulmão, isso é possível, mas acontece. A síndrome de Leffler é um tipo de reação inflamatória causada por vermes. Síndrome de Leffler, Loeffler, L-O-E-F-E-R, F-F-E-R. Exatamente, então é um problema. Você pode ter também, às vezes, muita aspiração de corpo estranho, por exemplo. Comum, às vezes, o paciente que é alcoólatra ou que bebe muito, tem uma prótese, nem percebe que a prótese entrou para dentro do pulmão. E aquele corpo estranho fica lá, causando um processo inflamatório no pulmão. É uma possibilidade. As infecções também, as infecções fúngicas, né, que podem acometer o pulmão, as micoses pulmonares, que cada dia que passa estão se tornando mais frequentes. É um fenômeno realmente a ser estudado, né? A histoplasmose, que é transmitida pelas fezes do morcego, a criptococose, que é transmitida pelos pombos, a paracocciomiocose, a cocciomiocose, ou seja, são vários tipos de micoses pulmonares importantes. As tuberculoses também, a tuberculose é muito comum o paciente pegar tuberculose hoje no Brasil. O Brasil, cada dia que passa, está se tornando mais urbano e esse planejamento urbano está sendo muito ruim. Nós temos uma grande comunidade aqui no Rio de Janeiro que é um dos maiores focos de tuberculose do mundo, né? Comunidade conhecida aqui no Rio de Janeiro, que eu não vou falar aqui para não alertar, deixa a vigilância sanitária alertar. Mas nós sabemos que é um dos grandes focos de tuberculose no mundo, tá? Ou seja, uma das maiores incidências de tuberculose é nessa comunidade pobre do Rio de Janeiro, tá? Então, e a cidade do Duque de Caxias também não fica muito atrás não, como um todo, né? A cidade do Duque de Caxias como um todo também é um grande foco de tuberculose. Então, realmente, eu acho que se tem que voltar agora ao clínico geral, pedir um auxílio para ele. Lembrando que o clínico geral ele é a especialidade que tem uma visão ampla, uma visão holística. Eu, particularmente, acredito que todo especialista tem que ser primeiro clínico, tem que fazer clínica médica, pelo menos 3 anos. Na minha época, você já ia direto para a especialidade. Parece que agora mudou alguma coisa. Mas eu, por acaso, eu fiz 3 anos de clínica médica e depois é que eu fui para alergia e imunologia. Fora o tempo que eu atuei como clínico também, que foram mais de 10 anos, né, atuando como clínico geral. Então o clínico geral ele tem uma visão muito ampla, ele consegue ver o seu corpo de forma holística, tão pouco valorizado no nosso país, né? Só o país subdesenvolvido desvaloriza o médico de família e o clínico geral. E o paciente vai direto ao especialista. Isso é um erro. Você deixa de ter a oportunidade de passar por um médico que pode detalhar, que pode ter uma visão do seu quadro de forma completa. Ou seja, talvez ele não consiga tratar você de tudo, entende? Ou seja, às vezes há doenças que são doenças de difícil controle realmente, difícil tratamento.
mas pelo menos ele vai conseguir resolver 90% dos problemas e deixar 95% do caminho andado para o especialista. Tá? O especialista, às vezes, muitas das vezes, ele pega o quadro já mastigado, todo prontinho pelo clínico geral. O clínico geral teve todo o trabalho, fez todo o processo de investigação, chega na mão do especialista pronto. Tá? E quem leva os louros pela melhora do paciente é o especialista e não o clínico geral. Então, eu particularmente, sabe, eu tenho certeza que você tem que buscar novamente seu médico, esse clínico cardiologista, lhe avaliar novamente, rever essa situação e, se for o caso, te encaminhar para o especialista, dentre eles o neurologista, tá? Eu não descarto a possibilidade de você consultar com o neurologista não, mas certamente o clínico ele vai saber conduzir você de forma mais precisa e não você com informações soltas e sem uma lógica de raciocínio, que não é sua obrigação. Você é leigo no assunto, você não tem essa obrigação como nós temos, mas o médico ele tem uma lógica de raciocínio para tomar uma decisão, uma conduta mais adequada, tá bom? Um abraço, obrigado, I love Song Forever. Um abraço para você, tchau.